E aí a ansiedade aparece, a pessoa entala a ansiedade dentro dela. Fica aí com o esôfago queimando, com refluxo, fica com dor de cabeça, fica sem conseguir dormir, botando culpa na ansiedade. Mas a ansiedade, na verdade, está tentando te dizer assim, ó, eu preciso que você se mova, querido. Se você sente ansiedade em questões relacionadas à sua carreira, aos seus negócios, à sua empresa, eu estou aqui para trazer para você um pouco de luz e um pouco de conhecimento como você bloquear a sua mente e como se libertar da ansiedade no trabalho. Vem comigo que essa live é sobre isso. Muito bem, queridos. Então, olha só que interessante. Falando de ansiedade no trabalho. Por que a ansiedade no trabalho se manifesta? E antes disso, eu queria que você entendesse alguns conceitos aqui para você saber por que a ansiedade aparece às vezes, sobretudo no trabalho. Para você entender isso, a gente tem que conhecer um conceito chamado paridade das armas. O que é paridade das armas, Cleito? Paridade das armas é um conceito do mundo jurídico. Quem é da área jurídica sabe o que eu estou falando. Eu já fui ex-concurseiro e concursado durante muitos anos, passei muitos anos da minha vida estudando direito, constitucional, civil, penal, processo civil, processo penal, administrativo, direito internacional, direito econômico. Eu já estudei muita coisa de direito, passei em vários outros concursos e na Receita Federal, que foi o meu último cargo. E existe um conceito, um princípio jurídico que eu vou trazer como aprendizado, que não vou falar necessariamente a visão jurídica desse princípio, mas de que forma isso pode ajudar a gente a entender porque a ansiedade às vezes acontece na nossa carreira, na nossa empresa, nos nossos negócios, no nosso trabalho. Paridade das armas significa que tanto o acusador quanto aquele que é acusado, ou seja, tanto o representante do réu, quanto o juiz, quanto o promotor, todos precisam ter os mesmos instrumentos jurídicos à disposição para que aquele julgamento seja um julgamento íntegro, um julgamento honesto. Então, ao promotor é entregue alguns tipos de... A lei disponibiliza alguns instrumentos jurídicos para que ele possa acusar o réu. O réu, como advogado, representante dele, recebe alguns instrumentos jurídicos para que possa defender o réu. Assim como o juiz tem alguns instrumentos jurídicos para proteger a sua posição de julgar ali aquele conflito. E olha que interessante, quando a gente fala em lidar com coisas da vida, quando a gente fala em lidar com nossa carreira, por exemplo, e eu diria para você que eu sou um expert nisso, porque eu saí da Receita Federal com 16 anos de carreira, concursado, vida estável, quase 20 mil de salário, 6 horas de trabalho, aposentadoria integral, garantida, ainda aprovado em outro concurso para auditor fiscal. Eu estava simplesmente, completamente com a minha vida definida quando fala carreira. E simplesmente eu larguei tudo para começar uma carreira do zero aos 35 aanos. E olha, aos 34 anos. E aí muita gente me chamou de louco. Como você pode, aos 34 anos, começar uma carreira do zero e ter sucesso? E aí, é isso que eu ensino a quem faz, por exemplo, programa de mentoria para a carreira comigo. Pessoas que fazem a formação para terapeutas, que já fez mentoria lá do Aquele Faixa Preta. A gente fala muito sobre desenvolvimento profissional lá. Mas aqui eu vou trazer alguns elementos para ajudar você que está aqui no Instagram comigo, você que está no nível Guti-Guti, você que talvez esteja apreensível, sabendo, sofrendo de ansiedade no trabalho, ou quer voltar ao mercado de trabalho, ou quer fazer uma ponte de carreira. E durante a minha jornada, a minha ponte e construção de uma carreira nova do zero, durou 5 anos. Eu simplesmente construí uma base para isso, uma base para poder fazer essa ponte, e alguns pilares foram necessários para eu conseguir construir isso. E um dos pilares foi meu próprio desenvolvimento, o meu crescimento como pessoa, meu crescimento emocional, meu crescimento espiritual, meu crescimento, meu nível de autoconfiança, a melhoria do meu nível de autoestima, as habilidades técnicas, habilidades de alavancagem, que eu costumo dizer, que são aquelas habilidades acessórias às habilidades técnicas. Eu tive que lidar com as raízes da escassez, porque quem tem raízes da escassez não consegue prosperar na sua carreira. Só que na paridade das armas, a gente tem que entender que é o seguinte: a vida, queridos, sempre vai colocar você diante de algum desafio. Você se você acredita que a vida ela é simplesmente estanque, né? É uma palavra difícil aí para dizer parada, uma coisa estável, ela não é. E quando a gente fala em carreira, muitas pessoas caem em ansiedade quando acontece alguma coisa no trabalho que foge ao controle. Ou quando acontece alguma coisa no mercado de trabalho que foge ao controle. Ou quando acontece alguma coisa na carreira da pessoa, na empresa, nos negócios dela, que faz ela despertar os seus gatilhos de ansiedade. Gatilhos que já estão ali adormecidos.
aquelas raízes que vêm desde a infância, estão ali dormindo, de repente ela vem à tona. Quando, por exemplo, você se coloca numa situação de pressão, quando tem uma meta que você não consegue lidar, quando está num ambiente de competição, quando você está numa empresa que você não se sente pertencente, são várias situações. Mas a polaridade das armas nessa situação significa, para cada meta ou desafio que a vida me colocar na minha carreira, eu preciso necessariamente ter o nível de habilidade equivalente ou maior do que esse desafio pessoal ou essa meta que foi estabelecida. Então, todas as vezes na nossa carreira, nos nossos negócios, na nossa empresa, no seu trabalho, em que você for submetido a um desafio que é maior do que o seu nível de habilidade atual, uma coisa vai aparecer. O que é que vai aparecer, Cleiton? Aqui, nessa diferença aqui, vai aparecer a ansiedade. E olha que interessante. Existem dois tipos de ansiedade quando a gente fala em ansiedade dentro do trabalho. Existe aquela ansiedade que a gente chama de ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que é tida como um transtorno, como, por exemplo, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E existe aquela ansiedade de performance. O Brasil agora, na final, né, nas quartas de final da Copa do Mundo, foi um exemplo típico da ansiedade de performance. Ansiedade de performance é quando você fica ansioso e essa ansiedade atrapalha a sua performance no que você faz. Então, até fiz um post no meu Instagram sobre o aprendizado com a derrota do Brasil. Aquilo foi tipicamente ansiedade de performance. Tudo estava dando bem, estava todo mundo bem, 1-0, tudo certo, toma um gol. E aí, quando toma um gol, o time se desestabiliza por completo e entrega logo o jogo no sentido de, poxa, a gente perdeu, todo mundo ali, cabeça baixa, eu só copiando ali a fisiologia corporal de cada um, a comunicação não verbal, todo mundo assim, putz, a gente perdeu. 4 minutos a gente perdeu. Aquilo ali é um exemplo de ansiedade de performance. No trabalho, às vezes acontece isso. Às vezes você vem fazendo algo e de repente a empresa muda de jogo, de repente a sua carreira precisa ir para um caminho que você não se sente pronto. Às vezes vem uma meta, um desafio que você não se sente pronto. Existem coisas que a empresa ou o teu negócio, se você é empresário, vai pedir e você não se sente pronto. Então, houve um descompasso entre o desafio da vida e o que eu estou pronto para entregar diante desse desafio. E a ansiedade aparece. Então, a pessoa começa a ficar pensando sobre isso o tempo todo. Aí vem os pensamentos negativos. É aquela pessoa que quando tem algo a entregar no trabalho no futuro, 2 dias, uma semana que vem, por aí vai, ela já não dorme. Ela já fica pensando, meu Deus, tem que entregar aquilo, se não der certo. É um empresário que não tem paz no seu negócio. Está sempre com medo de não conseguir vender, não consegue delegar, não consegue se desapegar dos problemas da empresa. E aí confunde pessoa jurídica com pessoa física, e está naquela mistura. E aí fica muito preocupada, a empresa, quando vai mal, às vezes a pessoa começa a não conseguir dormir direito, começa a ter insônia. No trabalho, às vezes, tem pessoas que estão passando por pressão, e na pressão elas estão se sentindo incapazes de resolver. Então, olha que interessante. Normalmente, a ansiedade de performance no trabalho, e a gente vai falar sobre a ansiedade patológica também, que seria aquela ansiedade que é vista como um transtorno, a ansiedade no trabalho ela vai aparecer, em geral, em situações. Em algumas situações eu vou exemplificar algumas para você anotar aí e não esquecer. Mas a primeira é, todas as vezes em que você for convocado a lidar com um desafio ou uma meta que você não está pronto para isso, você não tem habilidades para isso, a ansiedade vai aparecer. Olha que interessante. Quais são os setores que as pessoas mais sofrem de ansiedade? Vendas e setor bancário. No serviço público, quem trabalha na polícia, então atividade policial. Na área jurídica, quem trabalha na área criminal. E quem trabalha nos tribunais de justiça, por exemplo, tribunais federais, na área criminal. Então, quando você vai buscar aí estatísticas, você vê que muitas pessoas que estão na atividade policial sofrem brutalmente de ansiedade. Muitas pessoas que estão na área criminal sofrem brutalmente de ansiedade, às vezes de depressão. Às vezes tem muitos casos de suicídio nessas áreas, por exemplo. Às vezes, setor bancário, as pessoas sofrem muito de ansiedade. E por quê? Porque nesses setores, elas estão o tempo inteiro sendo convocadas
para lidar com situações novas. A atividade policial, a todo momento, ela está sendo chamada ali para algo novo, uma operação, algo. Ela nunca sabe, o policial nunca vai saber exatamente o que vai acontecer naquele dia. E essa constante tensão faz a pessoa entrar numa zona brutal de estresse e ansiedade. Pessoas que trabalham na área criminal estão ali sempre submetidas a lidar com a criminalidade, está tendo que experienciar notícias ali ruins, crimes brutais, que é o dia a dia dessa pessoa que está ali. E isso vai entrando na mente, isso vai fazendo a pessoa ficar ali no nível de ansiedade muito alto. A pessoa está num setor bancário, em vendas, por exemplo, trabalhando com vendas, tem metas para cumprir, ela não tem habilidades para bater as metas, ou ela não se sente pronta para bater, ela começa a entrar num nível de ansiedade muito grande. Só que esse nível de ansiedade que ela começa a entrar, começa a fazer e trazer para ela outros medos que vão despertar, que já estão dentro dela. Então imagine o seguinte, imagina uma pessoa, exatamente, a área de educação é muito difícil também, sobretudo quem está na educação pública. A área de enfermagem, eu esqueci de falar também, a área de saúde é brutal, porque a área de saúde está lidando ali o tempo inteiro com a vida das pessoas. Ou aqui trabalha na UTI, por exemplo, tem muitos alunos que são enfermeiras, inclusive aqui no Instagram tem a minha playlist com lives com vários alunos que eu já fiz do Ansiedade que Liberta. Você vai ver lá algumas enfermeiras que já passaram pelo AQL porque não sabiam lidar com ansiedade lá, nessa atividade que é tão importante pra gente, né? Tão brilhante e tão importante. E a gente só sente a importância dos profissionais de saúde quando a gente está doentinho, né? Precisando. Então toda vez que vier pressão, muita pressão, o que é que vai acontecer? A pessoa vai eliciar dentro dela aqueles gatilhos, aquilo que está ali dentro dela, aquilo que está guardado e ela não sabe. Então a primeira coisa interessante é saber o seguinte: toda vez que vier um desafio ou uma meta em que você não se sinta pronto ou seu nível de habilidade não dá conta, a ansiedade vai aparecer. Então olha que interessante, para você começar a pensar uma coisa aqui. Olha que interessante. Quando a ansiedade aparecer, é sinal de que algo precisa mudar. Preste atenção que eu vou falar aqui. Ó. Quando a ansiedade aparecer, é sinal de que algo precisa mudar. Algo precisa mudar. Algo precisa mudar. Então já atendi muitos empresários, por exemplo, que tinham muita ansiedade quando, por exemplo, o negócio ia mal. As finanças não estão... o faturamento não está crescendo como deveria, as coisas não estão acontecendo, a pessoa começa a ter insônia, pensamentos negativos, e daqui a pouco começa a ter falta de ar, despertar noturno, e começa a ansiedade de performance migrar para um transtorno mais severo de ansiedade. E olha que coisa interessante. Tem uma expressão que muitos empresários usam e chegam lá no consultório falando que é assim, ó, Cleiton, minha empresa quebrou. Quando minha empresa quebrou, eu comecei minhas crises de ansiedade. E eu sempre digo para os clientes que eu atendo, ou os meus alunos que são empreendedores, empresários e entram na queda, eu sempre digo o seguinte: uma empresa não quebra, quem quebra é o dono. O dono quebra muito antes da empresa. Por quê? Uma pessoa que ela não sabe fazer um negócio crescer sem dinheiro, ela jamais saberá fazer um negócio crescer com dinheiro. A pessoa que ela não sabe fazer um negócio crescer sem dinheiro, se você der dinheiro para essa pessoa, ela vai torrar o dinheiro e não vai fazer o negócio crescer. Porque ela não tem a habilidade para empreender ainda. Então tem muitos empresários que eu atendia e atendo ainda, e sobretudo que entram na queda, que dizem assim, ó, é porque minha ansiedade despertou, porque eu preciso de dinheiro para fazer o negócio sobreviver. Eu não consigo fazer o negócio crescer sem dinheiro. E aí eu falo para eles assim, ó, você precisa desenvolver a habilidade de um empreendedor que consegue fazer o negócio crescer mesmo sem dinheiro. Você tem que desenvolver a habilidade de fazer dinheiro, que é uma habilidade da vida adulta. Ganhar dinheiro é a habilidade da vida infantil. Fazer dinheiro é a habilidade da vida adulta. Então o problema não está no dinheiro, o problema está em você. Isso é brutal falar e muita gente se choca quando escuta isso, mas isso é para a gente equilibrar esse princípio aqui da polaridade das armas. Da mesma forma que se você está num trabalho completamente sufocado e você não está conseguindo lidar com as metas, existem alguns problemas aí, alguma mudança a ser feita. Mudanças comportamentais, talvez você não está num trabalho alinhado aos seus valores, eu vou falar sobre alinhamento de valores hoje, e mais que isso,
talvez você não está dando conta porque você não tem um nível de produtividade, por exemplo, da conta. Talvez você seja uma pessoa com muito medo de confiar no outro e aí não consegue delegar. Então aquela pessoa que ela centraliza tudo em si mesma vai sofrer brutalmente de ansiedade no trabalho. E por que, Cleito, quem centraliza tudo em si mesmo vai sofrer de ansiedade brutalmente no trabalho? Porque o centralizador tem duas raízes da ansiedade. A primeira, o medo de confiar nas pessoas. A pessoa que tem o medo de confiar nas pessoas, ela faz assim: ninguém faz como eu faço. Como ninguém faz como eu faço, eu pego tudo para mim. Ela se fica sufocada, sobrecarregada. E quando a gente fala de sintomas físicos de ansiedade, toda vez que eu estou com metas acima do meu nível de habilidades, com peso na minha cabeça e sobre mim, de coisas que eu não deveria fazer porque não cabe a mim, eu estou sobrecarregando o sistema. Se eu estou sobrecarregando o sistema, eu começo a adoecer. Eu sinto dores na cervical, o nível de pensamento aumenta, começa com enxaqueca e começa as dores na coluna cervical. Porque a coluna sustenta a carga que eu carrego sobre mim. E toda vez que eu coloco sobre mim uma carga que não me pertence, eu vou adoecendo, primeiro emocionalmente, depois fisicamente. Então olha que interessante. A pessoa que ela tem esse medo de confiar, ela não vai delegar. E ela vai sofrer de ansiedade brutalmente, porque não consegue fazer isso. Mas também ela tem uma segunda raiz. Qual é a segunda raiz, Cleiton? É a carência emocional. Pela necessidade de se sentir amada, a pessoa tende a centralizar os problemas nela, para que todos fiquem recorrendo a ela. Cleide, como é que você sabe disso com tanta certeza? Não é só pelo número de pessoas que eu já atendi, não é só porque eu estudo isso há alguns anos, mas é porque eu fui essa pessoa. E uma das minhas raízes que eu tratei no meu processo, na minha jornada de combate à síndrome do pânico, foi a carência paternal. Então, pela necessidade de me sentir amado, eu chegava na Receita Federal e queria abraçar o mundo, mudava os processos da minha mesa. A pessoa tinha uma dúvida no negócio, lá um subordinado meu dizia assim: não, deixa que eu faço, me dá que eu faço, me dá que eu faço. Tudo eu fazia. E aí eu estava ficando sobrecarregado, cada vez mais sobrecarregado. Porque aquilo que me dá que eu faço, na verdade eu quero demonstrar que eu tenho importância para as pessoas. E quando as pessoas me notam, eu me sinto amado. Então, uma pessoa que tem um negócio próprio, que não consegue delegar, ela vai adoecer junto com o negócio. E o negócio vai, em algum momento, sucumbir porque ela vai se destruir, ou seja, ela vai cair antes do seu próprio negócio. Se a pessoa está no trabalho, ela não consegue delegar, também ela vai sofrer. Essa pessoa tem duas raízes de ansiedade que ela deveria tratar: o medo de confiar e a carência emocional. Só que quando a gente fala em desenvolver nível de habilidades, e eu estou numa situação como essa, Cleiton, estou com muita pressão, eu não consigo dar conta, só existe um caminho para você começar a lidar com a ansiedade quando a situação é a quebra da paridade das armas. Primeiro, ou eu vou aumentar e elevar o meu nível de habilidade pessoal, ou eu vou ter que diminuir o meu nível de ambição pessoal, ou as minhas metas. Só que, claro, a gente vai para dois pontos aqui. Às vezes você pode estar numa empresa que não tem volta para as metas. A meta é aquela ali e você vai precisar elevar o seu nível de habilidades. Então é naquele momento que você vai estar sob pressão e vai estar se melhorando, a melhoria contínua, melhoria contínua, melhoria contínua, até um momento em que você fica ali, equivalente ao nível de desafio atual. E aí você fica tranquilo de novo. E aí você fica tranquilo. E aí de repente as metas aumentam de novo e você fica sob pressão, sob pressão, sob pressão, sob pressão. Você se desenvolve, cresce e aí novamente fica equilibrado. E aí fica tranquilo de novo. Mas olha que interessante. Esse nível de jogo, de a gente ficar aumentando as metas, se desenvolvendo, crescendo, 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 às vezes isso tem um preço gigante. Tem um preço brutal. E esse preço às vezes é a sua saúde emocional. Às vezes o corpo não dá conta mais. Às vezes o nível está muito alto. Às vezes é o contrário. Às vezes você é uma pessoa ambiciosa. Eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Eu gosto de crescimento. Eu gosto muito de estar sempre buscando uma zona de desconforto. Estar buscando crescimento na minha carreira. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Às vezes eu me acomodei também. Às vezes eu cheguei lá, passei em alguns concursos que eu queria, fiquei lá acomodado. E aí quando eu fiquei acomodado, a ansiedade apareceu também. E olha que interessante. Vou falar um pouco sobre o segundo ponto aqui, que não tem a ver com paridade das armas, mas tem a ver com nossos valores pessoais. Às vezes,
você vai sofrer de ansiedade de performance no trabalho, não é porque você está sob pressão, mas é exatamente o contrário. É porque você está dentro de uma zona chamada de acomodação. E olha que brutal. Zona da acomodação. Cleiton, nunca ouvi falar isso. Então quer dizer, se eu estou sob pressão, eu vou sofrer de ansiedade em alguma situação quando a pressão é grande? Sim. Mas também quando eu não estou sob pressão nenhuma, estou super acomodado. Super acomodado, eu posso elevar meu nível de ansiedade também? Também. E olha que coisa interessante. Uma coisa interessante aqui que eu vou falar. Muitas pessoas não sabem do que eu vou falar aqui. Isso é uma informação que até hoje eu nunca me lembro de ter falado isso em uma aula aberta aqui no Instagram e você deveria notar. Existe uma relação direta entre a sua grade de valores pessoais, e vou explicar o que é, e o que você faz hoje. E olha que interessante, a zona da acomodação também vai gerar ansiedade de performance. E essa ansiedade vai ser misturada com alguns sentimentos, com algumas emoções, como explosões de raiva, como frustração, como tristeza. E olha que interessante. Pensa numa história que eu vou contar agora, que é o seguinte. Certa vez, um urso muito forte, esse urso forte, muito forte, que todo mundo quando olhava para esse urso ficava com medo dele. Esse urso, ele foi criado dentro de uma jaula bem pequenininha, uma jaulazinha quadradinha assim, bem pequenininha. 2 metros para cá, 2 metros para cá, 2 metros para cá, 2 metros. De cada lado tinha 2 metros. E é tão pequena essa jaula, que a única coisa que o urso fazia era dar um passo para frente, dar um passo para trás. Dar um passo para frente, dar um passo para trás. Dar um passo para frente, dar um passo para trás. E esse urso ficou anos vivendo nessa jaulinha de 2 metros quadrados. Dava um passo para frente, um passo para trás. Em algum momento, um homem muito rico, dono de um grande zoológico, viu aquele urso gigante, forte, que morava numa jaula muito pequenininha, 2 metros quadrados. E ele viu aquele comportamento estranho daquele urso, que dava 2 passos para frente, 2 passos para trás. E ele pensou, eu vou levar esse urso lá para o meu zoológico. E ele vai fazer muito sucesso, porque ele é grande, ele é forte e ele impõe muito respeito. Ele foi lá e comprou aquele urso, daquele zoológico pequenininho, e levou para o zoológico dele. Quando ele chegou lá, ele falou o seguinte para os empregados dele. Olha só, esse urso é o maior urso que a gente tem aqui. E eu quero que você coloque ele na maior jaula. Numa jaula tão grande que ele não se sinta que está numa jaula. Ele se sinta que está completamente solto. E o pessoal obedeceu. E ele colocou numa jaula bem grande, que parecia que ele estava numa área aberta, de tão grande que era. E esse urso, no primeiro dia, quando foi colocado num determinado local, ele ficou parado. Olhava para um lado, olhava para o outro, dava um passo para frente e um passo para trás. Olhava para um lado, olhava para o outro, dava um passo para frente, dava um passo para trás. E todos os outros ursos que estavam em outras jaulas e ao lado dele, circulado, no entorno, achavam muito estranho esse comportamento. Um passo para frente, um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. E naquele espaço gigante, ele só dava um passo para frente, um passo para trás. E aí, um urso que estava do lado dele, na jaula do lado, ficou muito curioso com aquela atitude dele. E foi lá perguntar a ele: ô fulano, que comportamento estranho é esse? Que você fica dando um passo para frente, um passo para trás. Por que você faz isso? E aí ele olhou para o seu vizinho e falou o seguinte: é porque eu vivi muitos anos numa jaula de 2 metros quadrados. E nessa jaula eu só tinha a possibilidade de dar 2 passos para frente, 2 passos para trás. Olha que brutal. É exatamente assim que muitas pessoas hoje vivem dentro das suas carreiras. Cresceram o suficiente naquele local que elas estão. Se sentem paralisadas ali e não tem para onde crescer mais. E mesmo que exista um mar de oportunidades e de espaço para ela ir para o mercado, ir para outros patamares, ela tem tanto medo de fazer isso que ela vive com a mesma mentalidade do mundinho que ela está.
ela dá um passo para frente, um passo para trás. Eu vou fazer isso hoje, e depois recua. Vou fazer minha ponte de carreira, depois recua. Meu sonho é ser um palestrante, depois desiste. Meu sonho é ser um terapeuta, depois desiste. Meu sonho é ser um coach, depois desiste. Meu sonho é ser um empreendedor, depois desiste. É aquela pessoa que está sempre dando um passo para frente e um passo para trás. São pessoas que viveram muito tempo num ambiente pequenininho ali, ó, de pouco crescimento. Quando a ansiedade aparece, é porque ela está sentindo o que a gente chama de frustração pessoal. E quando a ansiedade apareceu, a ansiedade pediu para ela ir para frente e ganhar o mundo. E ela, por ter vivido muito tempo naquele mundinho, ela tem medo do novo, medo de ir para frente. E foi esse o medo que eu tive que enfrentar quando eu estava na Receita Federal. A Receita Federal era o meu topo e eu passei anos lá. Em algum momento eu não tinha para onde crescer mais. Já estava no último nível da carreira, no último nível salarial. Já tinha passado por vários setores, trabalhei várias áreas na Receita. Trabalhei com comércio internacional, trabalhei com operações aduaneiras, trabalhei com importação, com exportação, trabalhei com imposto de renda pessoa física, trabalhei com orientação à legislação tributária federal, trabalhei como chefe de atendimento ao público, trabalhei com legislação previdenciária. Acumulei um conhecimento brutal lá na Receita Federal, mas não tinha para onde ir mais. A coisa se repetia, era muito repetitivo para mim. Isso chocava com uma coisa minha chocava com isso. E é o que vai provavelmente você aprender hoje, o que a gente chama de valores pessoais. E quando eu entendi que aquilo estava chocando com algo que fazia parte da minha essência, que são os meus valores, eu comecei a me incomodar. Eu comecei a me sentir como esse urso que ficava dando um passo para frente, um passo para trás. E eu sonhava em fazer coisas, ajudar pessoas. Eu sonhava em me tornar um treinador, um professor, um influenciador, um terapeuta. Eu sonhava em impactar pessoas de maneira a me sentir, não trabalhando apenas, mas realizando algo que desse sentido para a minha vida. E olha que interessante, muitas pessoas agora estão vivendo isso. Estão dentro de um quadradinho, frustradas com sua própria carreira, uma carreira que não tem para onde crescer mais, mas não conseguem tomar a decisão de fazer a sua ponte, de migrar para o seu propósito, e estão sofrendo de ansiedade. E essas mesmas pessoas não estão dormindo também. Estão com pensamentos negativos. Essas mesmas pessoas estão em ansiedade agora, com insônia. Essas mesmas pessoas estão tomando remédios para dormir. E essas mesmas pessoas estão dizendo: a ansiedade é uma maldição da minha vida, eu queria me livrar, Cleiton. Olha que interessante. 80 milhões de pessoas tomam remédios para dormir, nesse momento. E não estão diagnosticadas com ansiedade. E não se reconhecem como pessoas ansiosas. Mas não dormem sem remédio. E essas pessoas que estão paralisadas na sua carreira, ou estão vivendo nesse mundinho de um passo para frente e um passo para trás, se você perguntar para essa pessoa o que ela deve fazer, ela vai dizer assim: eu só quero me livrar da ansiedade. Mas a ansiedade está dizendo para ela assim: ó, eu preciso que você se mova, eu preciso que você recupere a sua autoestima, eu preciso que você recupere a sua autoconfiança e aprenda a agir, a dominar os seus medos. Eu preciso que você eleve o seu nível de habilidades para você fazer esse caminho que você quer fazer. O caminho de fazer aquilo que você nasceu para fazer. O caminho de fazer aquilo que você deveria estar fazendo, mas não faz por causa do medo. Você está tentando agradar o seu pai ou a sua mãe quando você escolheu o que você faz. Mas esse não é o seu caminho. E aí a ansiedade aparece, a pessoa entala a ansiedade dentro dela. Fica aí com o esôfago queimando, com refluxo, fica com dor de cabeça, fica sem conseguir dormir, botando culpa na ansiedade, mas a ansiedade, na verdade, está tentando te dizer assim, ó, eu preciso que você se mova, querido. Porque esse trabalho não é para você. E quando é que eu sei, Cleide, que esse trabalho não é para mim? Quando existe um desalinhamento no que a gente chama a nossa escala de valores e o nosso propósito. Todo mundo tem uma escala de valores. Valores é como se fossem bússolas que indicam para a gente o nosso caminho a seguir. Então, por exemplo, quando eu tomo uma decisão de cancelar, por exemplo, uma live que eu faria à noite, eu estou tomando uma decisão ontem à noite, eu estou tomando uma decisão baseada nos meus valores. Família. Meu filho precisava de mim, minha esposa precisava de mim, e eu escolhi ficar com eles. E eu amo completamente, sou apaixonado completamente pelo meu trabalho.
mas a minha família é mais importante na grade de hierarquia de valores. O trabalho vai vir depois. Quando você escolhe, por exemplo, comer uma maçã ou tomar um suco ao invés de pedir uma pizza com Coca-Cola, você está fazendo isso porque você está buscando atender a sua grade de valores. Saúde. Talvez saúde seja importante para você. Quando eu escolho, por exemplo, ler todos os dias, sento ali a minha bunda na cadeira e fico lá 30 minutos, 1 hora, todo dia, de manhã, de noite, de manhã, de noite, antes de dormir, assim que acordo, antes de dormir, assim que acordo, todo dia, dia santo, feriado, domingo, e faço isso há mais de 10 anos. Por que eu faço isso? Porque conhecimento está na minha grade de valores. Conhecimento é algo importante para mim. Então, todas as vezes que você se desalinha da sua grade de valores, você entra em ansiedade. Então, normalmente, existe um sintoma muito interessante em pessoas que têm ansiedade no trabalho, que é o descompasso entre os seus valores e o que você faz. Então, por exemplo, na minha grade de valores, antes da síndrome do pânico, quando eu não havia tratado as minhas raízes do medo, estava lá estabilidade e segurança. E eu estava no serviço público, me sentindo estável e seguro. Quando eu estava, antes de tratar os meus medos, minhas raízes do medo, antes da síndrome do pânico, há 11 anos atrás, lá na Receita Federal, eu tinha uma grade de valores que tinha lá, ó, rotina e estabilidade. A rotina que mais tinha lá. Só que quando eu passei pelo pânico, eu tive que lidar com todas as minhas raízes, trabalhei as minhas raízes da ansiedade e comecei a trabalhar os meus medos, eu comecei a desbloquear novas armas. A vida é como se fosse um videogame. E quando você passa pela jornada de trabalhar as raízes da ansiedade, a cada raiz que você vai trabalhando, um poder pessoal novo aparece na sua vida. Todos os meus alunos de OQL entram de um jeito e vão sair de um jeito completamente diferente. Recentemente, esse ano, uns 4, 5 meses atrás, eu fiz um atendimento individual a um aluno do OQL. Os meus alunos têm a possibilidade, né, de entrar na minha agenda. Ou seja, se quiser me contratar para um atendimento individual, na minha agenda tem escala de hierarquia. E a prioridade é para os alunos de ansiedade que liberta. Se houver vaga, aí são pessoas que não são alunos. Mas a prioridade são para alunos. E aí eu atendi um aluno que ele era policial militar. E ele não fez nem 2 meses do OQL, não fez nem 2 meses. E no atendimento ele falou assim: Cleiton, eu estou agora na Nova Zelândia. Eu disse assim: Nova Zelândia? O que você está fazendo aí? Você era policial militar em São Paulo. Depois do AQL, Cleiton, eu tomei a decisão e deixei a polícia militar e vim viver o meu sonho aqui na Nova Zelândia. Eu tinha crises diárias na polícia militar. Era submetido a coisas que não dava mais para minha mente. Eu estava explosivo, eu estava ali raivoso, eu estava me vendo na possibilidade de machucar uma pessoa, de tanta raiva que eu tinha dentro de mim, das injustiças que eu via no dia a dia. E aí, eu te conheci. Na minha jornada de crescimento na QL, eu realinhei os meus valores, eu trabalhei alguns medos, eu recuperei minha autoconfiança, pedi para sair e vim para Nova Zelândia. Para todo mundo pode parecer loucura. Para um aluno meu significa restauração emocional. Recuperar a saúde. Às vezes, recuperar a saúde, recuperar seu equilíbrio emocional envolve tomar decisões duras, que para as pessoas você está perdendo. Mas na verdade você vai estar ganhando anos de vida lá na frente. Anos de vida. Quando eu passei pela síndrome do pânico, trabalhei as minhas raízes, a minha grade de valores, ela veio para a realidade. Como assim realidade, Cleiton? Pessoas que têm medo, elas não têm grade de valores, ela não tem os valores, ela não tem clareza dos seus valores. Porque o medo está bloqueando ela. Então, eu tinha um medo chamado medo da escassez, que é o medo de passar fome, medo de ter dificuldade financeira, medo de passar dificuldade financeira, medo de faltar dinheiro. Isso acontecia pela infância que eu tive. E essas raízes, enquanto eu não tratei, eu coloquei um valor na frente dela, chamado estabilidade. Olha que interessante. Eu gosto de estabilidade, mas na verdade não era que eu gosto de estabilidade. Na verdade eu tenho medo da escassez e vou procurar uma coisa que me dê um salário fixo pro resto da vida. Quando eu tratei esse medo, outro valor apareceu na minha vida. Qual foi o valor que apareceu, Cleiton? Liberdade.
liberdade apareceu. Na época, eu gostava de estudar sempre as mesmas coisas. E eu dizia, eu adoro rotinas, eu adoro previsibilidade. E aí, quando eu passei pela síndrome do pânico, trabalhei algumas raízes, como, por exemplo, a raiz da incapacidade, a raiz que eu tinha de me sentir incapaz, por mais que eu estudasse, eu não me sentia uma pessoa capaz. Por mais que eu lesse, eu não me sentia capaz. Por mais que eu fizesse curso, eu me sentia capaz. Lá na Receita Federal. E aí, quando eu trabalhei isso, outro valor surgiu na minha vida. Que valor é esse, Cleito? Esse valor é chamado autonomia intelectual. E o que é autonomia intelectual, Cleito? É a pessoa que gosta de colocar as suas próprias ideias para fora. É a pessoa que gosta de aprender coisas novas e aplicar o que aprende. É a pessoa que gosta de expandir constantemente seu nível de conhecimento pessoal. Não é aquela pessoa que quer acomodação ali para sempre, eu vou ficar aqui sem aprender nada. Tem pessoas que falam isso e vão experimentar ansiedade no trabalho para que a ansiedade diga, querido, esse não é o seu destino. Você nasceu para expandir, você é uma pessoa brilhante, você é uma pessoa capaz, eu não quero você aí. Só que você não quer se lidar com seus medos. E aí você fica parado. E aí esse medo vai entrando ali naquele processo de repressão, que você fica reprimido para não ter que lidar, e uma hora a ansiedade vai vir. Então é muito importante conhecer a sua grade de valores. Todo mundo tem 5 valores pessoais mais importantes. Se você conhecer esses 5 valores e alinhar, 50% da ansiedade no trabalho vai embora. No AQL, quem é aluno meu do Ansiedade que Liberta, vai alinhar os seus valores no módulo 2. Módulo 2 ou módulo 3, acho que módulo 3, que é o nível 3. Você vai trabalhar e vai aprender o que é grade de valores. Vai ter uma ferramenta para você baixar e vou ensinar você a realinhar a sua grade de valores. Quando você fizer isso, você vai ter clareza do que realmente você deve fazer para dar o próximo passo. Qual é o seu próximo passo e como se tornar uma pessoa mais decidida. Porque uma pessoa que conhece seus valores, ela toma decisões de maneira confiante. Então, essa pessoa vai dizer não para quem deve dizer e sim para quem deve dizer. Ela vai saber qual é o próximo passo dela. Então, pessoas que não conhecem seus valores vão sofrer de ansiedade no trabalho porque vão estar incongruentes, trabalhando com coisas que não fazem parte do seu propósito. Existe uma diferença brutal entre propósito e trabalho. Propósito e trabalho. Uma diferença brutal. Propósito é aquilo que você veio fazer aqui. Mas nem sempre você vai descobrir de imediato qual é o seu propósito. Então, quando a gente fala assim, eu vejo muita gente explicando assim, você tem que trabalhar com algo que seja seu propósito. Aí a pessoa se acomoda, paralisa, procrastina e fala assim, não, Cleito, quando eu achar meu propósito, eu vou agir. O Eckhart Tolle, autor do livro Poder do Agora, Despertar da Nova Consciência, ele diz o seguinte, seu propósito é estar presente. Assim como a Marianne Williamson, no livro Retorno ao Amor, fala, o milagre só acontece no momento presente, você tem que estar atento a isso. Então, para quem não sabe qual é o seu propósito, eu dou aqui para dizer para você, o seu propósito é estar presente. Ou seja, hoje o meu propósito é dar aula para vocês. Amanhã o meu propósito é pensar num projeto Escola da Ansiedade. Amanhã o meu propósito é preparar um curso novo. Amanhã o meu propósito é gravar um vídeo. Ou seja, quando a gente fala no propósito sobre o aspecto micro, é o que eu estou fazendo agora. Macro é o meu sentido de vida. Então, o meu propósito é servir as pessoas que sofrem de ansiedade, transmutando o conhecimento que eu tenho na minha mente, no que eu adquiri ao longo da minha jornada, e passando da maneira mais simples possível, de forma que até uma criança consiga entender. E dessa forma as pessoas possam transformar esse conhecimento em sabedoria e resgatar a sua própria vida e, quem sabe, um dia fazer isso para outras pessoas. Esse é o meu propósito. Mas nem sempre esse propósito esteve disponível. Por quê? Porque o medo bloqueava ele. E assim como os meus valores desalinhados bloqueavam ele. Então eu comecei a sentir ansiedade, mesmo passando pelo pânico. Comecei a sentir ansiedade quando eu ia trabalhar. Comecei a me sentir raivoso. Ia trabalhar com raiva. Ia trabalhar desgostoso. Horas eu estava triste, frustrado. E olha que interessante. A frustração, a raiva e a tristeza no trabalho tem algo muito triste nisso tudo. Algo de muito triste acontece em pessoas que experimentam raiva, angústia, frustração, alta ansiedade e tristeza no trabalho. O que é triste, Cleito, que as pessoas vão experimentar?
elas se acostumam. Isso é brutal. Não há nada pior do que você se acostumar a estar numa coisa que você não quer. Estar pelo dinheiro, apenas pelo dinheiro. E essa mesma pessoa passa na rua e vai criticar uma pessoa que vende o próprio corpo, por exemplo. Está vendendo o próprio corpo, trabalhando por dinheiro. Ela faz por dinheiro isso. Mas a pessoa que está no trabalho pelo dinheiro é um tipo de prostituição também, querido. A prostituição intelectual e física. Porque você está ali só para sobreviver. E mais interessante, você sabe disso. E você fala para mim, a ansiedade está me atrapalhando. Não está atrapalhando. A ansiedade está te mostrando que ali não é o seu lugar. Você precisa fazer um movimento. Você precisa sair. Você precisa desenvolver e trabalhar os seus medos que bloqueiam o seu passo, o seu próximo passo. É um outro tipo de ansiedade no trabalho. É quando existe incongruência entre quem eu sou, quem eu deveria ser, os meus valores pessoais e os valores do meu trabalho. Então eu não consigo hoje trabalhar num lugar em que não tenha liberdade, autonomia intelectual, que não me desafie, por exemplo, que não me disponibilize tempo para estar com a minha família e cuidar da minha saúde pessoal. Só que a Receita Federal não tinha como me dar tudo isso. A Receita Federal é algo previsível, eu não me sentia livre intelectualmente falando. Porque eu era obrigado muitas vezes a trabalhar com quem eu não gostava. O cara passou no concurso, não quer nada com a vida às vezes, e eu tinha que ser chefe dele. E eu dizia assim, poxa, mas essa pessoa não quer nada com a vida. O que eu faço com ela? Não pode fazer nada com ela. Porque ela tem estabilidade. Se vira. Porque aqui é assim. Então eu fui me acostumando com isso. Eu fui me acostumando a ter que trabalhar muito e ganhar a mesma coisa da pessoa que não faz nada. E eu fui me acostumando a assumir responsabilidades, com uma chefia, por exemplo, fiquei muitos anos como chefe lá. E quando eu dizia assim, não quero mais. Eu quero trabalhar em outro setor agora. Eu quero trabalhar em outra área. Ganhava uma merda, uns 100 e poucos reais a mais para estar na chefia. E eu ficava lá porque eu queria aprender, porque eu queria contribuir. E aí eu dizia, eu queria trabalhar em tal setor. Não, não pode. Aí eu vi uma pessoa que não queria nada com a vida, e disse assim, eu quero trabalhar em tal setor. Aí a pessoa ia. Mas deixa eu entender, por que eu estou há anos me dedicando, fazendo o que deve ser feito, e eu não consigo ir? Fulano não quer nada com a vida e foi. Aí eu me perguntava, meu chefe perguntava assim, por que fulano foi? Porque fulano não quer nada com a vida. Como ele não quer nada com a vida, o pessoal libera, o chefe dele libera. Você, Cleiton, se sair de onde você está, vai fazer muita falta. Então não tenho como eu te transferir para lugar nenhum. Ali, a minha paixão morreu. Foi ali que meu caso de amor com a Receita se foi. Foi nesse momento que eu pensei, que merda de lugar é esse? Que quanto mais eu trabalho, mais preso eu fico naquilo que eu não gosto. E uma pessoa que não faz nada vai porque diz assim, ninguém gosta dele aqui, não quer nada com a vida, manda embora, deixa ele ir para onde ele quiser. Não fazia sentido no meu tico-teco, não fazia sentido. Foi quando eu disse assim, eu descobri que eu tenho um talento para lidar com pessoas, para ensinar, para treinar pessoas, eu vou sair da Receita Federal. Não dá mais para mim. O meu nível de ansiedade está demonstrando que isso não é para mim. A minha raiva era para mim mesmo, de ter que lidar com aquilo todo dia. Então muitas pessoas vão reprimir a raiva, a frustração, a tristeza, a angústia no trabalho com remédios. E vão dizer que o problema está no trabalho, mas o problema está em você, querido. É você que tem que reconstruir a sua vida e a sua carreira. Olha que interessante. Isso não serve só para a carreira, não. Isso serve para os negócios também. Às vezes a pessoa abre um negócio, depois percebe que aquele negócio não é congruente mais com ela, e ela vai mudar para outro, e ela fica sem querer mudar. Porque eu tenho um negócio aqui da minha família, Cleiton. Eu atendi uma pessoa que uma vez foi assim, esse negócio é da minha família. Passou do avô para meu pai e para minha mãe, e eles querem que eu assuma, Cleiton. E toda vez que eu penso que eu estou lá, eu fico frustrado, fico com muita ansiedade, eu não queria. Eu disse, o que tem impede de eu estar lá? O que você quer fazer? Eu quero fazer outra coisa, que não tem nada a ver. Quero ser fisioterapeuta. O que te impede de ser fisioterapeuta? É porque eles me obrigam, Cleiton. É porque meu pai fica com raiva, minha mãe fica com raiva. E olha que interessante, o nível de ansiedade foi aumentando.
Daqui a pouco quem estava com raiva era essa pessoa. Com raiva de estar numa situação, num emprego ou num negócio que não estava alinhado o grado de valores dela. E aí a ansiedade começa a aparecer. Daqui a pouco a pessoa está perturbada, frustrada, está descontando nos empregados, está descontando nos seus pares, está começando a se insubordinar. Por quê? Porque essa raiva não é para o outro, é para si. Então eu queria que você notasse o seguinte: toda vez que você estiver num trabalho que está desalinhado à sua grade de valores, a ansiedade vai aparecer. Toda vez que você estiver num trabalho que estiver desalinhado à sua grade de valores, a ansiedade vai aparecer. E mais importante, existe uma diferença entre trabalhar e propósito. Eu trabalho com um propósito, mas tem pessoas que trabalham para sobreviver. Quem trabalha para sobreviver vai sofrer pela sobrevivência também. Porque quando não tiver dinheiro, vai sofrer, vai desistir. Quem trabalha por dinheiro desiste pelo mesmo motivo. É um princípio de inteligência financeira. Quem trabalha pelo dinheiro desiste pelo mesmo motivo, por falta de dinheiro. Quem trabalha pelo propósito, nada no mundo vai fazer uma pessoa que sabe o que quer desistir. Mesmo que não tenha dinheiro, ou o dinheiro não venha naquele momento. Ela sempre vai dar um jeito de se reconstruir. Só que você só tem uma vida para isso. Tem pessoas que passam a vida inteira. Eu conheço colegas que é muito interessante a conversa. A mentalidade é muito diferente. Não consigo mais alcançar esse tipo de mentalidade. A pessoa fala assim, ó, eu queria mesmo fazer isso aqui, Cleiton. Aí eu vou fazer porque não faz. Porque você não cria um plano para fazer. Eu vou esperar me aposentar. Aí eu digo assim, tu vai se aposentar daqui a quantos anos? Daqui a quantos anos? 15 anos! 20 anos! 10 anos! Aí eu paro para pensar assim, meu Deus, a pessoa vai esperar 10, 15, 20 anos para quando se aposentar começar a viver aquilo que ela nasceu para fazer. É muito desperdício de vida, querido. Porque isso é vida que você está doando. Quando eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando em algo que para mim é um propósito, é uma causa. Isso aqui para mim é trabalho, mas não parece. E esse é o meu problema hoje. Quando você trabalha no que você gosta, você para de trabalhar. Eu escutei essa frase há muito tempo atrás, que diz assim, ó, no dia que você encontrar um trabalho que você ame, nunca mais você vai precisar trabalhar. Eu estava na Receita Federal, não fazia sentido nenhum. Quando eu faço o que eu faço hoje, não faz sentido achar que você trabalha. Mas eu trabalho. Eu canso, tenho energia mental, mas eu me divirto. Por quê? Porque eu tenho prazer no que eu faço. Quando você tem prazer no que você faz, você gera impacto. Você se desenvolve mais rapidamente. Você prospera financeiramente como nunca na sua vida. Você tem mais saúde emocional. Você dorme melhor, você fica mais leve, você sorri, você se diverte no trabalho. Você está ali sempre buscando estar no seu trabalho, não tem mais aquela coisa. Quando é que é o feriado? É tão interessante hoje que às vezes, até argumento com o Ângela assim, eu não sei o que é feriado. Sinceramente, eu não sei o que é feriado. Feriado, final de semana, para mim, todo dia é um dia especial. Então eu não fico pensando, vai chegar o feriado para não trabalhar. Eu era esse cara antes. Eu ficava já pensando no recesso de final de ano. Quando é que vai ter o recesso no final de ano? Quando tiver o recesso, eu paro. Veja que tipo de vida muitas pessoas levam. E a ansiedade está aparecendo. Eu vou ficar no trabalho pensando no recesso, no trabalho pensando no feriado, para imprensar o feriado, para não trabalhar. Segunda-feira eu já estou pensando na sexta-feira, no sábado. Isso não é vida, querido. Isso não é vida. Isso não é vida. Isso não é vida. Se você acha que isso é vida, isso não é vida. Você está paulatinamente, ou seja, aos poucos, adoecendo emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Porque se você receber uma única vida de Deus, você só recebeu uma vida e Deus tocou em você e disse, Girlene, querida, o seu propósito é ser enfermeira. Ana Macedo, seu propósito é ser professora. Fulano de tal, seu propósito é ser advogado. Jaqueline, seu propósito é ser veterinária. Se você receber um chamado, esse chamado ele estará do outro lado do medo e da ansiedade. Do outro lado do medo e da ansiedade. Tem muitas pessoas que sofrem de ansiedade no trabalho, que é a ansiedade de performance ainda, que eu estou falando aqui. Elas encontram um propósito.
Elas sabem o que elas querem fazer, mas elas estão esperando o medo ir embora para começar. Olha que interessante. Todo propósito e todo sonho que você quiser, sempre estará do outro lado da barreira do medo. Do outro lado da barreira do medo. Não existe a menor possibilidade de você construir uma carreira que você ame sem ter que lidar com medo. Não existe a menor possibilidade de você fazer uma ponte de carreira sem ter que lidar com medo. Não existe a menor possibilidade de você fazer esse movimento que eu estou falando aqui sem ter que lidar com medo. E qual é o problema que as pessoas que sofrem ansiedade no trabalho enfrentam? O medo. O medo. O medo vai paralisar você. E a ansiedade vai vir para fazer você olhar para isso. Olhar para isso. Então, eu falei aqui, por exemplo, que algumas questões vão trazer ansiedade no trabalho. E uma delas é essa também. Eu falei que o descompasso entre os desafios e as metas e o meu nível de habilidades vai fazer entrar na zona de ansiedade. Muita coisa para mim. Eu não me sinto capaz. Segundo, quando eu tenho um desalinhamento dos meus valores pessoais e o que eu faço, eu entro numa zona de incongruência pessoal. Vai vir muita ansiedade. Só que existem situações em que o seu copo vai transbordar dentro do trabalho. É quando tem pessoas que vão ter crises de pânico e de ansiedade no trabalho. A pressão vai aumentando tanto. Ela vai reprimindo, vai fazendo que não é para ela. Não é comigo, isso não é comigo, isso não é comigo. A pressão aumenta tanto que de repente você vai ter crise de pânico no trabalho. E o problema vai ficar pior. Porque quando você tem uma crise de pânico no trabalho, é como se o seu copo transbordasse. Tudo aquilo que você vem acumulando transborda. Às vezes você já acumula coisas de casa que leva para o trabalho. Está com problema no relacionamento e ansiedade no relacionamento. Aí acumula. Está com problema com os filhos que traz ansiedade. Acumula. Está com problema na vida financeira e acumula. Aí tem problema no trabalho. Eu não gosto do trabalho, eu não gosto do meu chefe, não me sinto pertencente aqui. Tem pressão, não me sinto capaz de lidar com tudo isso que eu estou me dando. Muita pressão, eu não sei delegar, não sei dizer não, e por aí vai. Pressão aqui também. Toda essa soma vai vir à tona numa coisa chamada crise de pânico. Então, esse é o momento que algumas pessoas vão experimentar crise de pânico dentro do trabalho do negócio. Então, tem pessoas que vão ter crise de pânico do nada, no meio do que estão trabalhando aqui, começou hoje. Pum! Tem pessoas que vão ter quando perde o emprego, porque a escassez que você carrega em si, que é o medo de passar necessidade, faltar dinheiro, fome, está aqui dentro. Quando você perde o emprego, essa escassez, essas raízes vão vir de uma vez só à tona. É como se o seu maior medo fosse revelado para você com a perda do emprego. E a pessoa começa a ter crise de ansiedade. Preocupada com dinheiro, meu Deus, preocupada. Minha rescisão vai acabar, e aí, o que eu vou dar, o que eu vou fazer? Tem pessoas que não vão conseguir voltar ao mercado de trabalho, porque não vão tratar a sua ansiedade quando sair do trabalho. E vão ficar em ciclos de desesperança, de sintomas, de crises, e não conseguem retomar a performance que tinha antes, porque não tratou a sua causa, a causa da sua ansiedade. Aquilo que faz você se sentir, aquilo que fez você transbordar o seu copo. Existe um padrão também, quando a pessoa está sofrendo de ansiedade no trabalho, que é a vitimização. A pessoa ela se vitimiza dizendo que o problema é do chefe, começa a falar da empresa, começa a ser insubordinado, começa a não honrar o seu trabalho. Então eu queria que você notasse um aprendizado brutal. Quando você não gosta do que você faz, o primeiro passo para sair de onde você está é honrando aquele local que você está. Honrando o solo que você pisa hoje. Entregando o seu melhor até que você consiga fazer sua ponte. E até que você consiga entregar o seu melhor para aquilo que você quer fazer. Então, até eu concluir minha ponte de carreira, eu me dedicava na Receita Federal, me dedicava. Quando minha performance começou a cair, eu vi que não dava mais, eu disse, é hora de sair e pedir exoneração. Para todos os meus amigos é uma loucura. Todos os meus amigos é uma loucura. Mas o nível financeiro que eu experiencio hoje, por exemplo,
eu jamais, nem nos meus sonhos assim, mais longínquos, eu poderia imaginar que eu conseguiria na minha vida, em vida ainda, experienciar um nível de prosperidade financeira que eu tenho hoje. Eu nunca imaginaria, por exemplo, que eu ia ter o estilo de vida que eu tenho hoje. Ter o meu próprio horário, trabalhar da minha casa se eu quiser, fora de casa se eu quiser, de noite, de tarde, de manhã. Trabalhar resgatando a vida das pessoas, famílias, relacionamentos, ajudando pessoas a voltar à sua vida normal. Eu todo dia recebo muitos e muitos depoimentos de alunos meus, impactar aí mensalmente mais de 1 milhão de pessoas que assistem nossos conteúdos aqui, 4 mil alunos, ter conhecido milhares de pessoas que conheci nessa jornada, falei já para vários tipos de público. Isso para mim é um prazer, é o que me dá a vida todo dia. Mas eu não estava no meu mapa viver isso, mas eu queria viver isso. Eu queria viver alinhado aos meus valores, ter um propósito, liberdade, autonomia intelectual, desafio, ter tempo para minha família, tempo para minha saúde, tempo para minhas rotinas de desenvolvimento emocional, espiritual e físico, de manhã, de noite, os rituais do AQL, né? Que muitos alunos que entraram no AQL agora vão aprender. Só que essa vida eu fui construindo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Você não vai conseguir construir a sua rotina perfeita amanhã. Ela pode durar, essa construção, 2, 3, 4, 5 anos. Mas o mais importante, eu queria que você anotasse aqui, é você definir a sua visão. Se você hoje não gosta do que você faz, ou se você hoje sofre de ansiedade no trabalho, você tem que realinhar seus valores. Você tem que pensar assim, ó, qual é a minha visão? O que é que eu quero da minha vida? O que é que me faz feliz? E o que eu vejo é que muita gente se perde quando o assunto é carreira, quando o assunto é negócio, é a pessoa não saber o que ela quer. É a pessoa não saber o que é importante para ela. A gente vive um momento de redes sociais de muita exposição. Muita gente, você segue talvez muitas pessoas, você está ali acompanhando muita gente, você começa a se comparar. Você começa a perder a noção de qual é a vida que você quer construir. Então a primeira dica que eu diria é o seguinte, é olhar para dentro e se perguntar o que é importante para mim? O que é que me faz feliz? Porque o que faz feliz, o que faz você feliz, talvez não seja o que me faz feliz. E muitas pessoas vão reduzir o nível de ansiedade em 60% a 70% apenas respondendo essa pergunta e botando em ação. O que me faz feliz? Qual é a prioridade da minha vida? Hoje, por exemplo, hoje a gente foi levar Cauã para ter a primeira consulta com um oftalmologista, né? Para verificar a saúde dos olhinhos dele. E aí eu vi lá a maioria das crianças sem o pai do lado. Só com a mãe. Eu estava lá com meu filho e eu pensei, meu Deus, que vida maravilhosa eu consegui construir. Porque se eu não tivesse nessa vida, Ângela estaria no serviço público, eu também não era servidora pública, eu estaria lá no trabalho essa hora e meu filho não poderia me acompanhar, meu filho. Não poderia. Mas eu queria construir uma vida em que eu pudesse acompanhar meu filho nos momentos importantes para ele. E essa vida está ao seu alcance. Mas quando a ansiedade aparece, você bota a culpa na ansiedade ao invés de tratar a ansiedade. Ao invés de você buscar conhecimento para se libertar dessa ansiedade que destrói a sua performance. Simples assim. E quando eu construí essa vida que eu disse, eu pensei, eu lembrei do que muitos amigos meus me falaram. Cleiton, você é louco de deixar um serviço público para viver esse sonho. E eu lembrei disso, porque eu pensei, meu Deus, como eles são loucos em passar uma única vez pela vida e não poder desfrutar da vida e dos momentos com a família, por exemplo, com as pessoas que são importantes para si. Isso é loucura para mim. Loucura para mim é você estar experimentando um nível de ansiedade alto. Você não querer aprender como vencer isso. Não tomar as decisões para te levar para aquilo que você gosta de fazer e dizer, problema da ansiedade, problema da ansiedade. Não, o problema não é a ansiedade. O problema, querido, está em você. É duro falar? É. Mas eu só falo porque eu tenho autoridade de causa. Eu passei por isso. E eu trato todos os meus seguidores da forma que eu gostaria que me tratassem na época para eu me libertar. Eu gostaria de tratar vocês de uma maneira... Eu procuro tratar as pessoas do jeito que elas gostam de ser tratadas. Mas quando a gente fala em ansiedade, aqui, quando eu estou na internet, quando eu falo para muita gente, eu falo exatamente o que me libertou lá atrás e o que eu gostaria que alguém me falasse lá atrás. Eu estou aqui para dizer para você assim, ó, se você quiser se libertar da ansiedade no trabalho, você vai ter que começar a mudar a si mesmo. Tem alguns pilares. Um é conhecer seus valores, por exemplo.
2, criar a sua visão. 3, construir a sua grade de prioridades. O que é que te faz feliz, querido? O que te faz feliz? Porque você vai ter pessoas que vão dizer assim, eu quero ser rico. Rico financeiramente. Riqueza é uma decisão que vai ter um preço brutal. Quer pagar esse preço? Quer. Então, vai te fazer feliz isso? Vai. E a maioria das pessoas que dizem assim, eu quero ser rico, não estão atrás do dinheiro. Estão atrás da transformação que elas têm que passar para atingir aquele patamar de riqueza. Pode ser que outras pessoas dizem assim, eu queria morar no campo, Cleiton. Eu queria ter lá R$ 3.000 por mês, ter minha casinha no campo e trabalhar com gado. Eu queria ser veterinário. Isso me faz feliz. Vai atrás disso e construir essa vida. Ah, mas eu moro na cidade hoje e todo mundo vai me criticar se eu for para o campo. Problema das pessoas, querido. Você só tem uma vida. Só tem uma vida. Às vezes a pessoa fala assim, o que é importante para mim? Importante para mim é ter minha rotina. Eu pegar no trabalho tal hora, tem hora para largar, tem minha final de semana. Então construa essa vida. Mas eu quero que você entenda que não existe fórmula mágica. Não existe uma rota única para a felicidade. Quando a gente fala em ansiedade no trabalho, eu observo ao longo da minha experiência, ao longo dos anos, que muita ansiedade no trabalho nasce desse descompasso entre o que eu faço e minha grade de valores, não ter senso de prioridade, ou seja, não saber se isso realmente é o que eu quero para a minha vida, não ter uma visão definida de quem você está se tornando, aonde você quer chegar. Tem uma frase que eu uso como um código de blindagem mental que é brutal, que diz o seguinte, para o homem que sabe o que quer, o mundo abre passagem. Para o homem que sabe o que quer, o mundo abre passagem. Para a pessoa que ela não sabe para onde ela está indo, qualquer caminho vai servir. Está lá em Alice, do País das Maravilhas. Qualquer caminho vai servir para quem não sabe para onde está indo. Mas para o homem que sabe o que quer, o mundo abre passagem. Se você sabe o que você quer, você vai começar a ter que lidar com a barreira da ansiedade e do medo. Tem pessoas que querem construir uma vida nova sem querer lidar com o medo. Então, talvez você esteja tomando remédios para ansiedade no trabalho. Talvez sua primeira crise de pânico foi no trabalho. Talvez você está enfrentando muita pressão hoje, um descompasso no seu nível de habilidades e o seu desafio pessoal. Talvez está tudo errado na tua vida e você está completamente perdido e a ansiedade apareceu como um mestre para dizer assim, você precisa mudar. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, você precisa desenvolver o amor próprio. Desenvolver o amor próprio é mais do que você vestir uma roupa bacana, cuidar da sua pele, malhar. Amor próprio significa novas decisões. Uma pessoa que está praticando amor próprio, ela está tomando decisões para construir uma nova autoestima. E trabalhar no que você gosta é amor próprio. Submeter você a um trabalho que você odeia, isso não é amor próprio. Isso não é amor próprio. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso é escravidão. É como se você estivesse chicoteando. Se chicoteando. Cleito, vai lá, pá, vai pra receita. Tem que ir pra receita. Tá. Eu não quero mais. Eu não quero isso pra mim. Tá, não quero isso pra mim. Toma um chicote. Eu não quero isso pra mim. Mas por que você não quer? Você estudou muitos anos, estudou várias horas por dia, 8, 9, 10, 12 horas por dia. Estudo de madrugada, sábado, domingo, feriado. Mas eu não quero mais. Para esse ciclo agora não faz parte de mim mais. Todo mundo, em algum nível talvez, esteja vivendo essa luta interna hoje. Talvez a luta contra seu chefe, talvez a luta contra as suas escolhas pessoais, talvez a luta contra os seus pais, porque eles querem outra coisa para você. Talvez a luta contra o seu parceiro, sua parceira. Talvez a sua luta contra a escassez de achar que a decisão que você quer tomar vai te levar para uma zona de possibilidade de você passar dificuldade. Todos vocês estão enfrentando uma batalha pessoal hoje. Uma batalha calada, talvez. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que tem gente que nem sabe, mas você sabe. Talvez você esteja enfrentando um nível de ansiedade tão alto hoje que já está se transformando numa ansiedade que seria aquela ansiedade patológica. Já está virando crise de ansiedade, insônia, pensamentos negativos. Talvez você queria um pouco de paz e não consegue. Mas eu estou aqui para dizer para você o seguinte, querido. Todo mundo que enfrenta ansiedade no trabalho só precisa aprender coisas novas.
habilidades novas, construir sua grade de valores, construir uma visão e lidar com as raízes da ansiedade que despertam os seus gatilhos de ansiedade dentro da sua carreira, dentro do seu negócio. Uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que carrega escassez, ela vai passar a vida em ansiedade. Ela não vai conseguir dormir, ela nunca vai ter paz, porque ela está sempre pensando, meu Deus, se eu não tiver dinheiro no mês que vem, meu Deus, se eu não conseguir pagar minhas contas, meu Deus, se isso não der certo, eu sair desse emprego, meu Deus, isso, aquilo, a pessoa não tem paz. E eu estou aqui para dizer a você o seguinte, quem sofre da escassez pode estar em qualquer lugar, ela sempre estará presente, porque não tem a ver com o que você ganha, não tem a ver com sua estabilidade, tem a ver com você, com o que está dentro. Eu conheci muitas pessoas no serviço público que tinham escassez e que também não tinham paz. Não consegue juntar dinheiro, gasta mais do que ganha e mesmo com estabilidade não dorme por causa de dinheiro. Porque o problema está dentro e não fora. O problema sempre está dentro e não fora. E é mais interessante o seguinte, a pessoa que sofre de ansiedade, às vezes ela fica falando o tempo todo que o problema é isso, que o problema é aquilo, que o problema é aquilo, mas ela não está olhando para o problema real, que seria ela se trabalhar as suas raízes. Raízes do abandono, como uma seguidora colocou aqui, faz você ter muito medo de tomar decisões no trabalho, de se posicionar no trabalho, de dizer não no trabalho, de falar em público no trabalho, por exemplo. Tem dificuldade em você fazer o seu negócio crescer, você não consegue vender assim, você não consegue lidar com seus funcionários assim. Por quê? Porque estão o tempo todo querendo agradar a todos, pelo medo da rejeição do abandono. Existem muitas questões e muitos problemas que a sua mente vai ficar trazendo, mas o único foco deveria, eu preciso trabalhar a minha ansiedade de performance. Eu preciso trabalhar isso. E olha que interessante, certa vez, um paciente procurou um psiquiatra. E ele chegou para o psiquiatra e falou assim, doutor, eu preciso de remédios. Preciso de remédios. E ele falou assim, por que preciso de remédios? Porque o meu corpo está cheio de listas pretas. Eu acho que eu estou me tornando uma zebra. Aí disse, como assim? Você não está se tornando zebra? Pegou o espelho e mostrou. Eu disse, não, doutor. Eu estou vendo listas pretas aqui, doutor. Eu acho que eu estou me tornando zebra. Eu estou me tornando uma zebra, doutor. Eu preciso de remédios. Mas não tem nenhuma lista preta aí. Eu estou vendo, doutor, aqui listas pretas. Aí o médico pensou assim, tá bom. Passou um remédio para ele. Pronto. Esse paciente tinha enchido tanto o saco do psiquiatra que ele resolveu passar um remédio para ele, para as listas pretas, porque ele achava que estava se tornando uma zebra. Uma semana depois, esse paciente volta para o psiquiatra. E ele, opa, você voltou aqui, voltou para me agradecer, como é que está a sua vida? Ele disse, não, doutor, eu estou com outro problema. Ele perguntou, que problema? Agora, meu problema são as listas brancas e eu preciso de remédio para as listas brancas. É exatamente assim que muitas pessoas que sofrem de ansiedade se comportam. Sempre buscando o próximo problema, sempre buscando a próxima preocupação, sempre preocupado. E ao invés de focar na reconstrução do ser para restabelecer o equilíbrio da sua vida, está sempre buscando problemas que não tem. Grande abraço, 1000 corações para Nilda Cândido aí, colocou aí, do Aquela 23, a Rosane também, acabou de chegar, minha aluna antiga aí do Ansiedade Liberta. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, anote tudo que você aprendeu aqui, valeu queridos, 1000 corações para vocês, valeu.